Hoje tem brasileiro em campo e você vai acompanhar na Itatiaia. Quem vai trazer todos os detalhes direto dos Estados Unidos é Henrique André. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Romano, para você que também está acompanhando aí o Rádio Esportes. Aqui nos Estados Unidos, 10 horas 40 minutos, 28 graus. E você falou de pão de queijo aí, Romano. Ô, saudade do pão de queijo, viu, meu amigo? Porque aqui eles tentam fazer aquele pão de queijo fake, sabe? Mas não dá certo, não. Então vou esperar voltar para BH para matar a saudade do velho e bom pão de queijo. Bom, a bola rolou nesse final de semana. Teve brasileiro ficando e outros dois dando adeus. No sábado, Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0, gol do Paulinho, e o Botafogo volta para casa. Daqui a pouquinho o Elton Campos vai trazer uma informação importante envolvendo o Botafogo. Ontem teve um outro jogo também, né, no sábado, que foi o Chelsea vencendo o Benfica por 4-1, e com isso o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea nas quartas de final. Ontem tivemos mais um brasileiro em campo, mas antes foi a vez de Lionel Messi e Suárez darem adeus à competição. 4-0 para o Paris Saint-Germain, o atual campeão da Liga dos Campeões, ainda no primeiro tempo. Não tomou conhecimento do time da casa, venceu lá em Atlanta e agora teremos Bayern de Munique e PSG. Por quê? Porque o Flamengo também ficou pelo caminho. O Flamengo começou perdendo por 2-0, 2 gols relâmpagos, e depois foi difícil correr atrás. 4-2, fim de papo, e agora só restando o Palmeiras e o Fluminense, que joga hoje contra a Inter de Milão. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a equipe tricolor. Mas o Flamengo, ele emitiu uma nota também porque perdeu um jogador. O Pulgar, após o jogo, ele se machucou durante o jogo, foi pro hospital. E o Flamengo emitiu a seguinte nota, viu, Romano? O meio-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern, onde exames constataram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Então o Flamengo tem uma baixa aí para o restante da temporada, lembrando que será o adversário do Atlético na Copa do Brasil. Então o Pulgar, com esta lesão, deve desfalcar o Flamengo nestes duelos contra o Galo. E falando em Flamengo, vamos acionar agora no Rádio Esportes o técnico Felipe Luiz. Ele deu uma declaração muito interessante após a eliminação, e para ele foi merecida. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível, realmente, como eu falei na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. É muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Arrascaeta, com o Plata, eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião. Tá aí então, Felipe Luiz, que inclusive está bastante badalado na Europa. Jornais destacando o treinador e já vai sendo cotado em alguns times, né? O jornal Marca elogiando bastante o Felipe Luiz, também o L'Equipe da França. Então ele deixa esta competição, deixa o Mundial em alta, o treinador do Flamengo, Romano. Pois é. O Alexandre Simões, bom dia, tudo bem, Simões? Bom dia, Romano, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu gostei do modo sincerão do Felipe Luiz. Mas o Romano, tem uma colocação dele, tudo que ele fala realmente a realidade, né? Há uma diferença muito grande entre os gigantes europeus e o Flamengo, que é o melhor time, acho que a gente pode dizer até das Américas, né? Sim. Acho que dá para colocar México e Estados Unidos nessa conta. Só há um aspecto, e a gente teve uma discussão aqui, acho que foi até na mesa redonda de ontem, né? Que a gente estava aqui com o Edu, o Wellington e o Henrique, em que eu destaquei o fato da questão do fundamento dos jogadores. Sim, foi. O Felipe Luiz fala que assim, a solução é não vender jogadores. Eu acho que existe um outro ponto que precisa ser muito destacado, que é a formação dos jogadores no futebol brasileiro, tá? O Bayern de Munique, tecnicamente, estou dizendo no que a gente considera habilidade,
de manejo da bola. Sim. E é o que se valoriza muito na base, né? A gente vê os vídeos dos meninos na base, é o menino que dá chapéu, que é driblador, que dá caneta. Futebol é muito mais do que isso. Quantos dribles desses de foca, né? Que é o que o João Saldanha chama de foca de ciclo. A gente viu o Bayern da ontem. Nenhum. Quantos passos a gente viu eles errarem? Quantos lançamentos a gente viu eles errarem? Quantos domínios de bola equivocados a gente viu? A gente vê 2, 3 num jogo de 100 minutos, cara. Então, o Felipe Luiz destaca o fato de que, fisicamente eles sobram. A pressão que eles exercem. Cara, isso tudo é proporcionado por jogadores que têm um fundamento muito acima da média. Agora, esse fundamento, eles nasceram com ele? Não. Isso foi desenvolvido. Isso foi trabalhado. Então, o futebol brasileiro tem o que é mais difícil, que é a qualidade. Mas ele é pobre, ele é carente, tá? Ele deixa em segundo plano, aí eu não sei se por vontade do clube ou se por mimo do jogador, a questão fundamental do futebol de hoje, que é a questão física e tática, e quando a gente fala de tática técnica, envolve essa questão do fundamento. Então, quer dizer, enquanto o futebol brasileiro não mudar o seu processo de formação de jogadores, e isso até nos clubes que vendem muito, nós não estamos criando mais atletas de alto rendimento, atletas maduros, atletas de personalidade. Tá? A Lei Pelé tirou o menino do clube e colocou na mão do empresário com 16 anos de idade. Então os clubes hoje são reféns dos empresários e dos jogadores na base. Tá? E além disso, nós estamos criando uma geração de jogadores mimados. Então, se não houver uma mudança no processo de formação do futebol brasileiro, a distância será ainda maior, e não é só uma questão de não vender. É uma questão de que nós não estamos sabendo praticar o jogo da maneira que ele precisa ser praticado. E só para poder ilustrar o que você disse de passes, estou aqui no SofaScore, pegando a estatística do jogo de ontem. Naquele terço final, que é próximo à área adversária, o Bayern teve 75% de acerto dos passes. Que é o de maior dificuldade, né? Porque a marcação é muito forte. Porque a linha está muito próxima de marcação. Muito próxima. Ele teve 75%. De bolas longas, 61%. Olha bem, passe certo de bola longa. Que é mais difícil também. Porque a interceptação, a bola vai viajando, é mais fácil. 61%. Isso é fundamento. Sim, tecnicamente, existe algum jogador do Bayern com a técnica de um Gerson? Não. Não tem. Mas só que existem no Bayern jogadores muito mais úteis do que o Gerson. Sabe? É essa a questão. O futebol, aquele futebol maravilhoso dos anos 50, dos anos 60, que encantou o mundo, que fez do Brasil tricampeão em 4 Copas, aquilo ali entrou pra história, aquilo ali é um marco, tá? Mas isso não basta mais, e o futebol brasileiro se prende ainda à questão simplesmente a qualidade é fundamental, cara. Quem não sabe jogar bola não joga futebol, mas é muito mais do que isso. Tá? E a gente percebeu ontem, o jogo do Bayern de Munique, o Romano, foi de uma simplicidade encantadora. Foi. Uma simplicidade encantadora que o Bayern de Munique teve para bater o maior time da América, ou das Américas, né? Se a gente for considerar aí a geografia da FIFA, sem muita dificuldade, cara. Sem muita dificuldade. Uma simplicidade encantadora que o Bayern de Munique mostrou. É verdade. Se eu não me engano, Natália Fiuza, foi o Ancelotti que fez até um raio-x, né? Falando que no futebol, ele encontrou no futebol brasileiro, encontra uma qualidade técnica fantástica. E a diferença do europeu é mais a entrega dentro daquela determinação tática. E acho que ontem ficou um pouquinho provado o que ele disse, né? Bom dia, Nath.
Bom dia, Romano. Um abraço para você, ao Alexandre Simões, Henrique, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Mais uma segunda-feira juntos. Eu acho que é mais ou menos por aí. É a questão da disciplina, da desenvoltura tática, né? Disso que o Simões falava. Esse aproveitamento altíssimo nos fundamentos, de modo geral, né? O cruzamento, o passe longo, o passe curto, a forma como eles raramente erram é algo que chama muita atenção. Eu até comentava isso ontem, enquanto eu assistia ao jogo. É uma coisa muito natural, né? Enquanto parece que no nosso futebol, de modo geral, e aqui não me refiro só ao Flamengo ontem, mas enquanto no nosso futebol, de modo geral, parece que a gente se esforça para não errar um passe, para não entregar uma bola, para não errar um cruzamento, enquanto a gente parece que comemora quando a gente tem ali 80%, 70% de aproveitamento de um cruzamento de um lateral, por exemplo. Isso para eles é muito natural. E no final das contas é isso que acaba fazendo a diferença, porque ontem o Flamengo errou, e errou muito em função do que o Bayern fez para que o Flamengo errasse, né? Da pressão que o Bayern exerceu na saída de bola, na pressão pós-perda que o Filipe Luís se referia, na pressão inclusive mental ali, né? Que o Flamengo sofreu dentro do jogo ao saber que estava enfrentando um adversário que era superior. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, exaltar o que foi feito pelo Flamengo ontem. Eu acho que a postura do Bayern de Munique, a forma como o Bayern de Munique entra na partida, a pressão que o Bayern de Munique exerce nos minutos iniciais, né? A postura agressiva de tentar matar o jogo, eu acho que já é um indicativo da forma como o Bayern de Munique enxergou com muita seriedade o adversário, né? Não ficou ali com lesco-lesco no jogo em momento algum. A gente viu o Harry Kane tomar um cartão amarelo para matar um contra-ataque do Flamengo com mais de 90 minutos da partida ontem. Então acho que isso mostra que os europeus não estão ali para brincar. Chegou fase eliminatória, todo mundo quer ganhar. E que eles enxergaram no Flamengo um adversário que, se eles não jogassem com comprometimento, eles poderiam dar margem para que o Flamengo crescesse no jogo. O Flamengo fez o que podia, tentou neutralizar as principais peças do Bayern de Munique, tentou jogar dentro da sua estratégia, tentou pressionar lá em cima, tentou apostar na velocidade dos seus atacantes. Em algum momento isso funcionou, em outros momentos não funcionou. E quando não funciona, a qualidade do adversário, que é muito superior, acabou fazendo a diferença. Mas eu acho que cair como o Flamengo caiu, assim, com dignidade, tentando impor o seu futebol, eu acho que é legal pro nosso futebol brasileiro de forma geral. Não acho que tem que comemorar o troféu jogamos de igual para igual, até não acho que o Flamengo tenha jogado de igual para igual. Acho que durante toda a partida o Bayern de Munique esteve um passo à frente, não só pela superioridade no placar, mas na estratégia, no controle do jogo. Mas eu gostei do que fez o Flamengo. Acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar triste com a postura do time. Eu acho que fez o que dava para fazer, sabe, Romano? E só para não deixar no vácuo o que disse o Ancelotti, nas palavras dele, foi o seguinte, uma entrevista à Conmebol, falando sobre a diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu. É um futebol próximo que muda pela paixão e esporte. O sul-americano tem uma genética com mais qualidade. Tenho que dizer que a qualidade é diferente. O europeu também tem qualidade, obviamente. Muitos sul-americanos estão na Europa, onde há mais intensidade de jogo. Aqui tem mais qualidade, na Europa mais intensidade. É isso. E essa marcação, ô Romano, o terceiro gol do Bayern de Munique foi do Goretzka, né? É isso. Que isso, a matada de bola no peito dele e o chute dele, com a visão perfeita de onde o Rossi estava e de onde a bola tinha que ir, que isso, aquilo ali é arte pura. É uma arte. Eu achei. E não é força, né? O jeito como ele escolhe, ele percebe o Rossi com um passo a mais pro outro lado, ele percebe o canto aberto. Sim. E você vê, né, Simões, que ele não chuta de qualquer jeito, né? Com força excessiva. Ele coloca a bola no canto onde ele tinha que colocar. E né? você percebe, acha que tem um desvio, né? É o jeito que ele pega na bola. Mas isso é fundamento.